contou que tinha levado uma bronca da mãe, porque ela queria arrumar uma desculpa para não ir na aula. E a mãe percebeu, levou bronca da professora, passou vergonha na frente de todo mundo. E depois o Matheus, né? Ele chegou lá com tênis novo. E aí o pessoal começou a falar que o tênis era bonito, essas coisas. E a Gabriela falou que tem crianças da idade deles que fazem esse tênis, alguma coisa assim. Entendeu? Entendeu. E qual foi, quem sabe dizer qual foi a grande mentira da Gabriela? O texto não é mentira de Gabriela? Foi dela passando mal, né? Que ela estava mal e estava bem, para ela faltar aula. Ah, ela mentiu que estava passando mal para quê? Faltar aula da inglês. Quem já fez isso aí? Eu. Só levanta a mão, não tô vendo ninguém mesmo. Eu acho que eu já fiz. Você deve ter feito. Eu acho que eu já fiz, foi boa. Quem deu essa resposta aí, pessoal? Eu, reality. Ana Júlia, seu pé. Eu. Tá bom. Hein, gente? Então, o texto fala justamente isso e tenta falar um pouquinho da existência, né? A gente pensar um pouco em nossa existência. É complicado, às vezes, a gente pensar como que nós chegamos a esse mundo e por uma simples descoincidência a gente não nasceria. Imagina aí que se quando seu pai e sua mãe fossem para se encontrar, alguma coisa aconteceria e os dois separassem, né? Tem um filme muito bacana, que é o De Volta para o Futuro. O filme De Volta para o Futuro, se eu não me engano, é o 2, é o 1 ou 2, não sei. Ele vai lá e encontra os seus pais, e aí ele faz alguma coisa e os pais deles nunca se encontram, então ele começa a desaparecer. Ou seja, né, a nossa existência ela é complexa e, ao mesmo tempo, por pequenas coisas, talvez a nossa existência deixaria de ser. É complicado pensar essas coisas, credo, dá até uma ânsia na barriga. Né? E a Gabriela, ela ficou com esses pensamentos, essa preocupação também em relação à sua própria existência e quis saber como seus pais se conheceram. Ela ficou tão angustiada, que ela fez o quê? Ela inventou uma história, né? Enfim, esse era o texto que para a gente fazer as atividades aí, ele é necessário. Então, quem tiver de acesso à apostila de filosofia, vamos lá pegar ela. Lá na página, deixa eu só baixar aqui. Lá nas atividadezinhas mesmo, tá? Na página 21. Primeira pergunta diz o seguinte. Eu tô com um risco aqui, o que é isso? Tô indo apagar, não. Tá bom. Vamos lá, então. O filósofo alemão Immanuel Kant procurou encontrar uma base racional para a conduta moral dos seres humanos. Ou seja, alguns princípios racionais que permitem às pessoas agir de modo justo. Assim, ele afirmou que devemos sempre agir segundo noções que possam ser usadas por todos, sem prejuízo para a vida em sociedade. Por exemplo, nunca podemos mentir. Todo mundo pode usar isso? Pode. Qualquer cultura? Pode. Pois se a mentira for uma lei universal, se for praticada por todos, nunca saberemos se alguém diz a verdade. E a vida em sociedade será algo impossível. Imagina aí se todo mundo só falasse a mentira. Gente, se todo mundo só falasse a mentira, o que seria verdade? E se nós não soubéssemos o que fosse verdade, talvez a nossa própria existência deixaria de ser uma verdade. Aí entra uma linha filosófica chamada existencialismo, que tudo que a gente aprendeu até hoje é o quê? Mentira. Mas a gente sabe que não é bem assim. Nós fomos criados para a verdade, então nós dizemos a verdade. Tanto que, se um de nós for mentir, para ser mentira, antes a gente tem que saber o quê? A verdade. É verdade. Exemplo, se eu perguntar para você assim, me minta onde você nasceu, ou seja, me conte uma mentira sobre a cidade que você nasceu. Primeiro tem que vir na cabeça a cidade que eu nasci, para depois eu pensar em uma outra que não é.
Não é verdade? Então, assim, para eu mentir, eu tenho que saber a verdade. Nós fomos criados para a verdade. Há uma semelhança entre o argumento que a Lívia usa com Gabriela, quando afirma que foi melhor a mãe não ter acreditado em sua mentira, e esse aspecto da teoria de Kant. Lá no texto, a mãe da Gabriela não acreditou, não é verdade? E aí ela teve que fazer o quê? Ir para aula. Isso. Para Então, aula. há semelhança entre essa ideia de Kant, que se todo mundo falasse mentira, não haveria verdade, e a ideia de que a mãe da Gabriela não acreditou na mentira que ela contou? Sim ou não? Eu acho que sim. Claro que sim, né, gente? Por quê? Porque nós estamos falando sobre mentira e sobre verdade. E a verdade, ela é imprescindível e ela deve ser dita o tempo inteiro, tá? Então, a verdade, ela precede. A verdade vem antes. Não falei aí para vocês que quando eu digo uma mentira, para ser mentira, eu tenho que saber a verdade. Então, a gente pode falar que a posição de Lívia e até de Kant, elas têm um objetivo mediante a mentira. E haveria o risco de ser descoberta. Então, a mãe da Gabriela perderia a confiança nela. E confiança perdida é difícil de ser reerguida. Então, Lívia sugere para Gabriela a lei universal de Kant, ou a lei universal da verdade. Aí está a relação. Por quê? Porque quando Lívia fala, não minta, ela está dizendo a mesma coisa que Kant. Olha, a mentira tem perna curta, a mentira não deve ser dita. Então, a relação está muito mais na ação da Lívia com Gabriela ao sugerir que ela falasse a verdade, que a mãe dela acreditasse nela. Tá? Mãe da Gabriela, no caso, né? Beleza? Então, qual é o sentido de Kant? A lei universal da verdade, qual nós todos fomos criados para ela. 2. Cima. Hã? Volta lá em cima. Volto. Qualquer coisa também vai ficar gravado, depois vocês abrem e copiam, tá bom? Pronto. 2. Alguém lê a pergunta aí para nós? Posso ler? Pode. Costumamos dizer que uma ação tem valor moral negativo ou positivo quando suas consequências atingem outras pessoas, além daquela que a praticou. Para o filósofo grego Aristóteles, apenas das ações voluntárias é que podemos avaliar moralmente a conduta das pessoas. A ação voluntária é aquela em que o sujeito tem liberdade para escolher o que fazer e, além disso, conhece a realidade ao seu redor, sendo capaz de medir as possíveis consequências de seus atos. De acordo com essas noções, a compra do tênis por Mateus é uma ação que pode ser avaliada moralmente. E aí, vocês acham que o Mateus, ele moralmente, ou seja, sabendo o que é certo, sabendo o que é errado, ele agiu certo, agiu errado. Vocês acham que o Mateus, ele agiu moralmente? Sim ou não? Como assim moralmente? Moralmente, ele sabia, porque lá no texto, o que acontece? As meninas começam a pegar no pé dele porque começam a falar, se eu não me engano é China, ou Japão, acho que é da China mesmo, que o tênis lá era produzido por pessoas que recebiam quase como escravos. E que quando ele comprava um tênis daquele, ele estava contribuindo para esse trabalho escravo. Não foi mais ou menos assim, no finalzinho do texto? E aí, o Mateus, ele moralmente falando, ele sabia e ele fez a coisa, comprou a coisa sabendo que não era certo por causa desse trabalho escravo? Não. Não. Isso mesmo, gente. Não. O Mateus, ele não pode ser avaliado moralmente pela ignorância dele em relação a esse trabalho escravo, pela idade dele também e pela coação dele ter comprado o tênis. Vamos explicar. O Mateus, ele ainda é uma criança.
E como criança, ele ainda está amadurecendo a sua moralidade, ou seja, até a lei prevê isso, né? Até os 18 anos, vocês não são totalmente responsáveis pelas ações de vocês. Vocês são responsáveis, sim, mas legalmente falando, vocês não ficariam presos se fizessem uma coisa muito grave, né? Aos 18 anos, vocês teriam que voltar para a sociedade, né? Ficariam lá, talvez, em uma instituição para melhorar as atitudes, mas não seriam totalmente responsáveis pela ação. Outra coisa, o Mateus não sabia que o tênis ele era feito através do trabalho escravo, e a outra coisa, pela idade dele, muito provavelmente o que aconteceu, a mãe ou o pai levou ele na loja e quase que obrigou ele a comprar o tênis. Então, muitas coisas aí fazem com que o Mateus ele não seja responsável totalmente pela compra. Então, a primeira resposta nossa vai ser não. Pela idade, ele ainda está amadurecendo moralmente. O que mais a gente pode falar? Pela ignorância. Talvez o tênis nem era feito por trabalho escravo. Foi uma suposição que os meninos deram, né? Isso mesmo. Pela ignorância, que ele não sabia. Pela idade, a gente já falou. Pela orientação de seus pais, né? Então, o Mateus, ele não pode ser considerado moralmente responsável. Foi errado, se o tênis realmente tivesse sido feito pelos pais, se o tênis tivesse realmente sido feito pelos pais, foi errado? Foi errado. Pelos pais, perdão, pelos escravos lá, foi errado. Mas não é bem desse jeito, né? Ele não sabia, ele não tem idade, e muitas outras coisas contribuíram para ele não ser moralmente culpado dessa ação dele. Ok? Tá de boa, né? O texto foi bem tranquilo. O divirta-se. O labirinto. Todo mundo conseguiu fazer esse labirinto? Muito tranquilo, né? Basta a gente... Deixa eu ver se eu faço aqui com vocês esse labirinto. Basta descer aqui, né? Opa, fazendo errado. Desce aqui. Vira aqui. Acho que aqui mesmo. Sobe. Desce, desce, desce. Todo mundo fez? Sim. Então vamos lá. Sim. Encontrar no caça-palavras palavras. Primeira palavra aí. Casa tá bem aqui, ó. Casa. Depois nós temos atividade bem aqui. Lição. Compromisso. Suíça bem aí perto. Caderno. Qual? Suíça bem aqui, ó. Suíça bem aqui na terceira linha aqui Aqui, né? Isso. Suíça. Aqui tem aula. Onde tá lá? Lápis. Acho que tá faltando só um. O computador tá no O de caderno. Isso, muito bem, garoto. Opa, aqui. Tranquilo? Muito tranquilo, né? Agora que vai ficar a parte mais dificilzinha, porque essa aqui eu vou deixar vocês fazendo sozinhos, tá? E aí eu quero que vocês, depois que fizerem, tira a fotografia e me enviem, tá bom? Quem tá fazendo esse risco? Então, o texto é o seguinte, né? Não há guarda-chuva contra o poema, subindo de regiões onde tudo é surpresa, como uma flor mesmo num canteiro. Não há guarda-chuva contra o amor, que mastiga e cospe como qualquer boca, que tritura como um desastre. Quem fez esse coração? Não há guarda-chuva contra o tédio das 4 paredes, das 4 estações, dos 4 pontos cardeais.
Não há guarda-chuva contra o mundo, cada dia devorado nos jornais sob as espécies de papel e tinta. Não há guarda-chuva contra o tempo, rio fluindo sobre a casa, corrente carregando os dias, os cabelos. Melo Neto, né? Carlos Drummond de Andrade. E aí você vai ler... Ei, povo! Vocês vão ler o que trata o poema e o que você pensa sobre ele e o que impressiona você nesse poema. Lembra que eu quero respostas completas, ok? Me enviem aí depois as atividades. Não, Kaique, não precisa aprender a desenhar na tela. Que eu... Não precisa. Oi, Tchau, tio! Oi, gente. tio! Quanto tempo? Tio, me dá oi, por favor! Oi, tudo bem? Já acabou a aula, agora nós vamos fazer a tarefinha, tá bom? Avisa... E a gente não tá desenhando na tela. Gente do céu, mas vocês são... Eu fiz Isso um aqui desenho, isso vai ficar gravado, depois o tio Elias, tio Silei vai ver, viu? Meu Deus! Ei, gente, então façam as tarefas e depois vocês me enviem, tá bom? Um abraço para vocês. Com Deus. Tchau, com Deus. Que gente. Não precisa aprender